Nós cansamos de falar no nosso livro, por exemplo, nas palestras e depois no nosso livro sobre a presença alienígena na Lua, né? É o quê? Que os astronautas, é claro, americanos que foram à Lua, cansaram de ver UFOs. E até ver sinais de ruínas, de instalações lá e tudo mais. Uhum. E a NASA nunca tinha se dignado a fazer qualquer comentário positivo sobre essa realidade. Sempre tentava mascarar, dizer que podia ser algum tipo de defeito fotográfico. Apesar dos astronautas, a gente já sabia no passado, insistirem que eles tinham visto coisas que não tinham explicação. Agora, do documento ali que a gente mostrou, é a capa de quê? É a capa do depoimento do segundo homem a colocar os pés na Lua, Buzz Aldrin, a respeito do contato que ele teve na viagem para a Lua. E é claro que se ele teve, o Armstrong e o Michael Collins, que estavam juntos, também tiveram. Né? Só que o depoimento foi registrado, foi o depoimento dele. E o que ele disse, então? Ele diz, né? Aí está na parte de baixo, ali dentro do retângulo, ressaltado, que o objeto que ele viu tinha a forma de 2 anéis, que eram coisas grandes, associados ou acoplados ou ligados entre si. Essa era a forma do UFO que ele viu. Ele disse isso para quem? Não, ele disse... quando ele voltou... Para a NASA, prestou esse relatório. E esse relatório até hoje não tinha sido divulgado pela NASA. Nossa. E agora o governo, entre as agências vasculhadas nesse primeiro momento, achou, entre outros depoimentos de astronautas americanos, esse do segundo homem a colocar os pés na Lua. Ou seja, então, vem da voz de um cara com background, assim, com... Né? Agora, o cara ali que tá morando no interior do que viu um Brasil. balão e não sabe o que é. Exato, é o cara que pisa, o segundo homem a pisar na Lua. Né? Então, tinha gente ligando para mim, desde o dia 8, para falar o seguinte, tudo aquilo que você escreveu no seu livro desses contatos na Lua, agora oficialmente o presidente agora tem que agradecer o Trump, dar os parabéns para ele, porque ele está mostrando que você não estava devaneando quando escreveu esse livro. Então tem... Muito bom. Agora, põe no próximo ali, deixa eu ver o que vem aí. Agora, durante a última missão à Lua tripulada do Projeto Apollo, que foi em dezembro de 72, nos arquivos que a NASA se viu obrigadas agora a ver publicados por ordem do presidente, estão várias fotos, não é de um UFO, não, de vários UFOs de formas diferentes que os astronautas da Apollo 17 bateram a partir da superfície lunar. Certo. Isso aqui é um deles, tá bom? E aqui é um conjunto deles que apareceu ao mesmo tempo durante a missão. E é importante ressaltar que essas coisas, que, por exemplo, na imagem podem parecer pequenas, não são. Porque são grandes. O brilho era um brilho intenso. Por quê? Uma das coisas que as pessoas não entendem é porque você não vê estrelas no fundo. No fundo, até a gente usa isso, já usava no passado, para dizer que a gente não foi à Lua, que esse céu era um céu falso. Fake, né? Coisa desse tipo. É porque as pessoas não conhecem o problema desse tipo de processo fotográfico. E não é problema, é apenas como a coisa funciona. Na Terra, de dia, você não vê estrela nenhuma, vê? Não, por causa do Sol. Por causa do Sol está iluminando a Terra, só que existe a refração da luz solar que ilumina a atmosfera. Então você não vê as estrelas por causa desse tipo de fenômeno. Na Lua, todos os pontos que os astronautas pousaram, que foram em 6 pontos do projeto Apollo, nas fotos, repare que eu vou falar agora, nas fotos você vê a superfície lunar como nessa... Está iluminada. É dia. É dia para a Lua. É dia lá naquela... Só como não tem atmosfera na Lua, não fica o céu azul. Não fica o céu azul, fica escuro. Agora, por que você não vê as estrelas nessas fotos? Não é pela mesma razão do céu da Terra, que fica claro. É por quê? Porque lá você tem, sem nenhum tipo de interface ou de processo gradual, uma graduação da parte iluminada da superfície para o céu. É o negro e a parte iluminada. Certo. Para você fotografar as estrelas na Lua, os astronautas, eles teriam que voltar a câmera para cima e não deixar aparecer a superfície iluminada. E abrir o obturador, como a gente faria aqui na Terra para fotografar à noite.
as estrelas. Seria o processo inverso. Porque se você deixar aparecer a superfície lunar, como nessas fotos, na maioria das fotos lunares dos astronautas, e deixar o campo, o obturador aberto, para ter a chance de fotografar as estrelas simultaneamente, você vai ver lá a foto devido à luz intensa que vem da superfície. Então, se em fotos desse tipo as estrelas aparecessem, aí sim era motivo de desconfiança e de provar que a foto era fake. Entendi. E não o que se pensa. Então, quando você tem, mesmo nessa condição, os UFOs na parte escura do céu, que aparece dessa maneira, é porque essas coisas eram muitas e muitas e muitas vezes mais luminosas do que qualquer astro. Por exemplo, mesmo o planeta Vênus, que é o astro depois da Lua e do Sol mais brilhante. E não né? tinha chance disso ser, sei lá, satélites ou naves de outros... nada, né? Aí era um festival na mesma... O astronauta que tá ali sabe, né? Ele olha e fala, pô... E isso que foi isso? classificado como sigiloso justamente porque não era um defeito fotográfico. Ninguém vai mandar ficar classificado durante... mais de 50 anos, uma imagem dessa, porque era um defeito de fotográfico. Por isso que eu ressaltei. As fotos que foram liberadas, também os vídeos, todas, segundo o governo, são sem explicação dentro do nosso conhecimento. E por que se isso aí é uma coisa que era pública para quem estuda essa parte... Por que será que tem muitos cientistas que falam às vezes na mídia, ou que tem até canais Aí tem motivos diferentes. Que negam veementemente a hipótese. Negam tudo ligado à questão da alienígena, da vida extraterrestre, qualquer coisa dessa fora do, vamos chamar assim, do convencional. Por quê? Aí são duas vertentes aí, dois grupos. Que são profundamente ignorantes naquilo que existe. Porque como isso aí não é coisa que vem a público oficialmente, está vindo agora pela primeira vez, o que acontece? Para a pessoa acessar esse tipo de coisa, como eu acessei as coisas ligadas a Marte também, do meu trabalho, eu tenho que entrar em catálogos de imagens, né? Que tem, alguns deles, milhões de imagens. E isso não faz parte do trabalho deles. Então eles desconhecem solenemente essa realidade. Agora, outros que têm conhecimento que isso é verdade, aí não vem a público, porque sabem que como os governos, principalmente o americano, desde o passado, criou uma política de ridicularização do assunto em geral, então qualquer cientista desse que antes do Trump, agora é diferente, antes do Trump começava a tentar fazer e falar alguma coisa desse tipo, ele era combatido dentro do seu próprio meio, né? E ele não queria ser ridicularizado. Ser envolvido com qualquer louco aí que estava falando qualquer besteira ali. Então, Entendi. é um cuidado. Eu conheci várias pessoas desse tipo. Você conheceu. Astrônomos, inclusive aqui no Brasil. Que admitiram isso para você. Com os quais eu conversava. Em off, né? Eu vou dar um exemplo prático. Hoje eu tive interação, participei de debates com o principal astrônomo que esse país já teve. Hoje falecido, professor Ronaldo Rogério Freitas Mourão, que era considerado, na época que ele era vivo, o principal astrônomo do hemisfério sul. Caramba. Olha só. Professor, ele fazia no Brasil o que o Carl Sagan fazia nos Estados Unidos. Ele tem toda uma obra ainda hoje à venda, literária, ensinando astronomia, ensinando ciência, falando até de vida extraterrestre. O que ele não podia falar é que os extraterrestres estavam aqui. Eles estavam chegando aqui. Porque aí, vamos ver o que a gente tem ainda aí, né? O que nós temos ainda aí? O que seria isso? E aí eu botei isso aí pelo seguinte, essas duas imagens. Porque a gente tem que ressaltar que o que saiu agora da NASA não foi por vontade ou liberação da NASA. Foi uma imposição governamental em os cima da documentos NASA. foram identificados pelo pessoal à frente do governo americano, da área do Departamento de Guerra, que recolheu esse material e resolveu tornar público. E isso em relação a todos. Então tem material da NASA, tem material do FBI, como eu falei, de todos os órgãos. Então, por que eu coloquei isso aí? Porque, repare que coisa curiosa, esse site do governo que eu fiz menção, que tem a liberação desde o dia 8... War.u. O que ele apresenta? Ele apresentou de maneira inédita várias fotos de UFOs na Lua e também casos de UFOs na órbita terrestre. Testemunhados por quem? Astronautas da NASA, astronautas norte-americanos. Tá? E o que aconteceu?
Ou seja, dando legitimidade a coisas que eu sempre falei e outros colegas também do exterior em relação ao que acontecia na Lua e na órbita terrestre em termos de contatos ufológicos. O que aconteceu? Por que eu botei essas duas imagens aí? Em 2022, a NASA resolveu declarar que ia fazer um estudo independente sobre os UAPs, ou UFOs, né? Totalmente independente, também, inclusive, portanto, do governo, e ia dar, com essa investigação, que findou no ano seguinte, 2023, o resultado publicamente. E ia mostrar o que foi investigado ou não foi investigado. Então, em primeira imagem ali do canto esquerdo superior, é o quê? São dos 17 cientistas que fizeram parte desse grupo, desse estudo. Tá. Então você tem ali astrônomos, você tem físicos, tem pessoas das mais variadas áreas. E a imagem de baixo, que é um print que eu fiz, também como de cima, são duas imagens que você encontra no próprio endereço oficial da NASA desse estudo. Tá? E o resultado desse estudo tem 33 páginas que eu li agora há poucos dias, mais uma vez. Tem que ter vontade para conseguir chegar a 33ª, porque o relatório... É denso. Denso não, estimula qualquer um a não ler da 3ª ou 4ª página para frente. Porque é bastante subjetivo. E detalhe, para vocês entenderem agora na conclusão minha em relação a isso. Então ali vocês têm a capa do tal relatório em PDF. Da NASA. E aí dentro desse relatório temos uma coisa que eu achei fantástica, que é a estrutura do Sol que eles estudaram. Não, aí vou chegar lá. Tá. Então o que acontece? Muito rápido. Nesse relatório de 33 páginas, eu vou dar no final, até para quem queira adquirir o meu livro da Lua, ou os meus livros em geral, por exemplo, eu vou dar um WhatsApp, como eu fiz da outra vez, que serve para outras finalidades. E entre outras finalidades é para eu passar, para quem quiser, o link desse relatório da NASA. Tá? Me comprometo a fazer isso com quem ligar para mim. Mas o que esse relatório fez de tão absurdo tem na sua divulgação? A própria NASA, portanto, esse estudo. Absurdo para o lado bom, né? Não, é absurdo para o lado negativo. Negativo. De início Por quê? Porque se é um estudo independente da NASA para avaliar a questão dos chamados UFOs ou UAPs, com vários cientistas, como é que eles não usaram o próprio material? Essa é a questão, o material próprio deles. Como os contatos dos seus próprios astronautas. Eles não mencionam isso. As fotos que tem ali são fotos de UFOs que foram analisadas de baixíssima qualidade, que não tem nada a ver com a própria agência em termos de origem. E por que eles não... Porque eles estavam dentro do processo de acobertamento que era mantido, vinha sendo mantido... Era um teatro. Dentro de quê? Dentro, inclusive, do antecessor do próprio Trump. Eles não imaginavam que o presidente queria estar no poder agora em 2026. O relatório foi finalizado em 2023. O Trump não era o presidente. Não podia imaginar que o Trump iria mandar começar a haver a revelação disso tudo. E aí ficou muito mal, não só para a NASA, mas para as outras agências do governo americano, porque agora essas agências, se você for pensar claramente, todas elas foram explicitadas como mentirosas. E a NASA é uma delas, porque ela conseguiu fazer um estudo supostamente independente. Aí qual seria o normal? Vou usar o meu material próprio. Não. Usou material de terceiros. De terceiros, de tudo que é lugar do mundo. Para chegar no final, aí a declaração oficial para a mídia. Porque o que eu vou comentar que aparece na última página do tal relatório oficial de 2023, não teve mídia no mundo nenhuma que deu, não vi sendo mostrado em nenhum podcast por ninguém. Daí eu vou comentar isso aqui. Né? Aí é o aspecto positivo. Porque o negativo, entre aspas, é por quê? Não em relação ao resultado. Mas oficialmente a NASA disse o seguinte, no final, a mídia. Aí não foi coisa em texto, foi coisa dita pelos seus porta-vozes e pelo responsável pelo projeto de investigação. Que o assunto era sério, sim, que as testemunhas dos UAPs eram pessoas sérias e que deveria esse assunto ser investigado com seriedade. Mas não deu nenhuma conclusão além disso.
E ainda disse o seguinte: não encontramos nenhuma evidência direta de que por trás da presença dos UAPs possamos ter visitações ou a presença de seres extraterrestres. Isso foi dado também para o público. Em 2023. 23. Não afirmou, repare, não afirmou a impossibilidade dessa alternativa, mas disse que não encontraram nada que indicasse que sim. Tá? Isso foi dado. Agora, ninguém foi ler o relatório, praticamente. As 33 páginas que eu me dei o trabalho de reler agora. Então, nessa última página, porque a NASA vem fazendo isso, já não é de hoje, sabe aquela preparação que eu falei, a gente conversou bastante no início, para uma reintegração cósmica e tudo mais? Né? Como eu falei, isso acontece em várias áreas que nos envolvem dentro da ufologia, da busca por vida extraterrestre e até dentro de coisas que a NASA está pesquisando, apesar dela falar ou não dessas coisas publicamente. Tá? Então a NASA já tem tempo, ela vem, ao mesmo tempo que ela dá uma notícia dessa que soa negativamente, de alguma maneira, em algum ponto, para quem for buscar realmente a fundo, como eu fui o relatório final... As entrelinhas. Para você chegar às entrelinhas, você vai ter que ler tudo. Dissecá-lo. Né? E aí eu achei justamente extremamente interessante o último parágrafo das 33 páginas. O que tinha lá? Aí ela começa dizendo o seguinte, tá? Isso aí eu vou passar o link para vocês depois aqui, para vocês terem aí, até para ler exatamente o que eu vou falar. Tradução que eu usei foi automática, ou seja, não é uma tradução minha, que poderia transformar para um lado ou para outra história. A primeira linha, eu acho que dá uma linha e meia, eles dizem o seguinte: dizem o que foi declarado publicamente, que os UAPs, em geral, todos podem não ter, ou parecem não ter, nada a ver, com outras palavras, com a questão extraterrestre, de vida extraterrestre. Ou origem extraterrestre. Isso é o início do parágrafo final. Aí depois o interessante é o que vem depois. O que vem? Aí vem dizendo o seguinte, que existe, entretanto, a possibilidade de uma das alternativas que aparece nessa última, das referências que eles fazem nesse último parágrafo, ser real. E que outra coisa que aparece nessa última frase é o seguinte: eles declaram que se os UAPs tivessem origem externa ao planeta, fossem extraterrestres ou alienígena, como a gente queira usar, né? Você está com o texto aí? Tá. Lê aí, lê você mesmo, aí eu comento. Bom, vamos lá, eles falam aqui, ó. Neste ponto não há razão para concluir que os relatórios existentes de UAP tenham uma origem extraterrestre, ou seja, não há razão para concluir que tem uma origem extraterrestre. No entanto, Tem o no entanto aí começa. No entanto, se reconhecermos isso como uma possibilidade, então esses objetos devem ter viajado pelo nosso sistema solar para chegar aqui. Assim como a galáxia não para nas extremidades do sistema solar, o sistema solar também inclui a Terra e seus arredores. Portanto, há um contínuo intelectual entre tecnoassinaturas extrasolares, SETI, no sistema solar, SETI, no sistema solar, e potências tecnologias alienígenas desconhecidas operando na atmosfera da Terra. Se reconhecermos a plausibilidade de qualquer um desses, então devemos reconhecer que todos são menos plausíveis. Meio dúvio, ou seja, né? Mas repare, agora é isso aí que vem a imagem que a gente vai ver aí, por conta desse final que eu falei. De início eles dão a entender que não acharam nada, né, nesse contexto de algo extraterrestre, né? Não viram razão para esse tipo de percepção, conclusão, aí mas começa. No entanto que começa. Aí eles listam você falou 7. 7 aí não, a gente reconhece normalmente, as pessoas reconhecem que 7, quando se escuta falar, é a busca por sinais de inteligência extraterrestre, mas feitas através de radiotelescópios, como ficou conhecido. Só que 7, no contexto aí, que a NASA usou,
é a sigla para esse tipo de busca, já não tem ligação com essa busca de sinais de rádio em outros sistemas estelares. Já não é. O 7 aí é puramente ligado à questão da busca por inteligência extraterrestre, mas aí a referência é dentro do sistema solar. Aí já foi dentro desse contexto. E aí se fala também das tecnoassinaturas. Aí, quem lê isso aí não vai saber do que a NASA está falando. O que é tecnoassinatura? Você sabe, o português a gente entende. O que é isso? É o que eu vou mostrar ali agora. Né? Que ela, O que são? É a estrutura solar? Vamos ver aquilo ali. Tá. Põe aí. Do lado esquerdo inferior, tudo que vocês estão vendo, vocês acham aonde? Vocês acham na página, reparem o que eu vou falar agora, de astrobiologia da NASA. Caramba. E o que tem? Aí dá para se ler ali, depois a pessoa pode até ampliar e ver. Isso é uma tecnoassinatura. Isso é o que a NASA chama de tecnoassinatura, que a gente vai ver em termos grandiosos, segundo a NASA. Então, ali você tem o print que eu fiz do próprio endereço da NASA. Embaixo, do lado esquerdo, você tem o quê? Uma grande estrutura esférica que envolve, hipoteticamente, uma estrela. Então, o que é? Depois eu falo da direita. O que a NASA chama de tecnoassinatura justamente no seu relatório final, no último parágrafo? Porque a NASA hoje, ela patrocina e investiga o que, desde décadas atrás, passou a se chamar ou conhecer como esferas de Dyson. Dyson é o sobrenome de um físico que desenvolveu a teoria de que em torno de algumas estrelas que a gente percebia, por exemplo, a possibilidade de ter uma variação de brilho não explicável, a existência, a partir da construção por civilizações cósmicas milhares e milhares de anos à nossa frente, de quê? Como se fosse quase uma redoma uma estrutura gigantesca, que seria como se o nosso Sol tivesse uma estrutura extraterrestre construída por nós, em torno do nosso Sol, cujos limites dela poderiam até chegar a 10 vezes a distância do planeta Plutão. Nossa. Imagine uma civilização com essa capacidade. Que absurdo. Então, é a imagem também do mesmo site, que ali tem um link embaixo que eu coloquei, porque tudo desse tipo de coisa que eu mostro da NASA, a gente tem que mostrar o link oficial para garantir a origem. Então, ali você tem uma reconstituição do que seria o que a NASA hoje está estudando, e a gente já está com mais de 80 estrelas catalogadas, onde nesse momento se investiga, já com sinais de termos encontrado, esse tipo de mega estruturas alienígenas em outros pontos da nossa galáxia. Então, a questão da tecnoassinatura ali do relatório final da NASA, quando ela faz essa referência, ela está se referindo a esse tipo de coisa que no relatório ela não explica, mas se você entrar justamente nesse outro endereço da NASA, você vai ter a coisa. Vai descobrir o que é tecnoassinatura. Então a NASA, no final do que o Ricardo leu, né, quando se fala se uma possibilidade fosse considerada plausível, a gente teria que considerar todas, porque é muito mais fácil e simples se falar de UFO chegando à Terra a partir do espaço interplanetário do que a NASA oficialmente admitir uma coisa dessas, que é grandiosa. Né? Completamente. Agora, o interessante, frisando, é que a NASA liberou esse relatório há 3 anos atrás, sem fazer uso de nenhum, tirando essas referências em termos potenciais no final, sem fazer referência a nenhum dos contatos dos seus próprios astronautas. Ou seja, o governo Trump demonstrou que a NASA vinha sonegando informação, vinha mentindo descaradamente. Caraca. Que absurdo. Então agora é importante que a gente ressalte. É o sistema brigando com o sistema. Né?